Petro anunciou o dividendo aí que ficou meia boca e parece que decepcionou muitos investidores. E a gente tem que entender se esse dividendo veio baixo, porque o resultado foi ruim e tudo aquilo que a gente estava conversando sobre Petro ter resultados melhores não vai acontecer. E o que esperar dessa cotação atual, que caiu ontem no fechamento para 45,68, algo que a gente normalmente sempre via com o Brent de petróleo subindo, ela responder também com alta. Ontem foi o contrário. Depois do anúncio, ela caiu mesmo com o Brent de petróleo subindo 7, 8%. Então hoje a gente vai dar uma analisada aqui nos resultados de Petro, mas antes de tudo eu quero te mostrar alguns indicadores de como a Petro está hoje, só para te convencer de que você realmente precisa prestar atenção nesse vídeo, porque quando a gente olha uma empresa que está entregando resultados, está produzindo fluxo de caixa, porque lembra da aula de ontem de Klabin, empresa de commodity, a gente olha lucro líquido, é interessante, mas o que mais a gente vê é o fluxo de caixa, na verdade. Então dentro da Petrobras, quando a gente for olhar o fluxo de caixa livre, se ele está crescendo, se ele não está, o fluxo de caixa operacional, se ele está crescendo, se ele não está. Se a gente vê uma empresa gigantesca com baita ROI, crescendo fluxo de caixa livre e inclusive descontada, pô, pelo menos uns 30, 40 minutinhos eu tenho que sentar para poder dar uma lida nesse release, né? Se você não quer ler, aí é só você ficar aqui no vídeo que você vai escutar. Olhando aqui na página avançada de ações, a Petro, ela tá com um PL de 5,45, né? Então, lembra que eu te expliquei ontem de Klabin falando sobre empresas de commodities, quando tá com PL alto, avaliar, porque normalmente é queda na commodity, e aí o PL fica alto mesmo. Neste caso aqui o PL tá baixo. Então de duas uma, ou o commodity subiu pra caramba e o lucro da empresa tá muito alto, ou a empresa é intrinsecamente descontada. Aqui no caso da Petro é os dois, né? Então o Brent petróleo subiu pra caramba, o lucro da empresa vai subir pra caramba também. Isso no passar do tempo, provavelmente, com o Brent petróleo mais alto. Só que a empresa ela é intrinsecamente descontada pelo risco político, pelo risco fiscal, pelos riscos de ser uma estatal, basicamente. Então, a gente tem sim uma empresa mais descontada, uma baita empresa mais descontada por conta dos problemas e riscos inerentes a ela. Outro indicador que eu quero chamar a sua atenção é o EV/EBITDA. Na verdade, é como se fosse um PL, só que ele é mais confiável do que o PL. O EV leva em consideração todo o valor da firma. Então, tudo aquilo que é do acionista e tudo aquilo que é do credor. Então, a gente leva em consideração a dívida líquida da empresa mais o market cap da empresa. Lá no PL, o P de preço vem só do market cap. Então, só para você entender, o EV/EBITDA tem uma aula explicativa sobre esse indicador, né? Talvez eu possa até avaliar, ver se eu deixei para os membros. Dentro da mentoria, eu passo uns 30 minutos explicando sobre EV sobre EBIT e a diferença entre o PL, né? Quando usar cada um deles, porque normalmente a galera não olha isso aqui, só olha PL e pronto, né? Usa uma métricazinha estatística e pronto, só isso. Mas quando a gente olha, principalmente em empresas de commodity, né? Que são importantes a gente olhar o fluxo de caixa e o EBITDA é o que mais se aproxima do fluxo de caixa operacional de uma empresa, a gente consegue entender então que parece fazer mais sentido a gente olhar o EV/EBITDA do que o PL na Petro, na Klabin, enfim. E aí olha só o grau de profundidade que você tá olhando aqui quando você compara com o EV/EBITDA. Então a gente pega o Enterprise Value, que se você perceber aqui é quase R$ 1 trilhão. Por quê? Porque é o market cap somado com a dívida, tá? Somado com a dívida líquida. Então a gente tem esses dois somados, viram o EV, e aí eu divido pelo EBITDA, que não é o lucro, é o fluxo de caixa operacional, que normalmente quando a gente vai fazer valuation, a gente olha o fluxo de caixa operacional. O EBITDA não é propriamente o fluxo de caixa operacional, tá, galera? Mas é o que mais se aproxima dele, então a gente usa esse. E aqui, ó, quando a gente clica aqui para ver o histórico, se você consegue perceber que desde 97, poucos momentos a Petro ficou abaixo dessa média, né? Em grande parte, assim, mais de 66% do tempo, ela passou na média ou acima da média. E alguns momentos específicos, lá na crise de 2000, lá na crise de 2016 aqui também, né, que foi quando ela caiu bastante. E aqui em 2020, 2021, por conta da crise sanitária que a gente teve, e aí sofreu pra caramba também. Então você percebe que em momentos em que a Petro ficou com o EV/EBITDA abaixo da média, foram momentos de crise. E a gente tá hoje no momento em que já passamos da crise sanitária, a gente sim está provavelmente aí numa crise inflacionária global e tal, mas está se revertendo e mesmo assim alguns preços ainda não foram ajustados, né? A gente tem aí uma EV/EBITDA na Petro de 4,08, isso levando em consideração os últimos 12 meses. A gente pode até calcular o projetivo do quanto que a gente acha que vai ser o EV/EBITDA para este ano 2026, que vai dar menos do que isso aqui. Então a gente vai calcular o valor intrínseco dessa empresa aqui. A última vez que a gente calculou o valor intrínseco estava em 48,18. A gente vai dar uma olhada aqui agora e vamos calcular novamente
o preço teto dela, vamos ver se vai dar algum ajuste aqui com os resultados que ela entregou. Então, primeira coisa, vamos dar uma lida neste dividendo pago aqui da Petro. Em geral, quem é acionista da Petro sempre recebe um pinga-pinga de dividendos, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Se eu entro aqui na parte de proventos e eu seleciono aqui só Petrobras, ó, vou pegar aqui só Petrobras. Olha isso aqui, eu recebi em maio, eu recebi em junho, aí pulou julho, aí agosto, setembro, pulou um mês. Novembro, dezembro, pulou um mês. Você percebe que ela anuncia 4 vezes no ano. Sempre 4 vezes. Então, finaliza o trimestre, igual finalizou agora, né? Ela soltou o relatório ontem. Então, finalizou o trimestre, soltou o relatório, ela anuncia o dividendo. Só que ela sempre anuncia um dividendo parcelado em 2 parcelas. Então, vou pagar 70 centavos. Vai ser 30, 30. Entende? 30, 30. Então, a gente sempre vai receber 8 vezes dividendos de Petro no ano. A gente vai ficar 4 meses só do ano sem receber dividendo de Petro. Você consegue perceber que, ó, nos últimos anos aí, ela sempre paga 2, pula um mês, paga 2, pula um mês. Não foi diferente agora, né? Então, a política de dividendos dela é 45% do fluxo de caixa livre. Então, sempre a gente tem que olhar o fluxo de caixa livre se a gente for projetar yield projetivo, né? Quando a gente vem aqui na análise avançada e vamos calcular esse preço teto projetivo aqui baseado em dividendo, a gente tem que olhar e a gente tem que colocar aqui, ó, o fluxo de caixa livre. O payout está de 45%, que é 45% do fluxo de caixa livre, mas a gente tem que colocar lá o fluxo de caixa livre, né? Aí o valor a ser pago aqui vai ser 70 centavos por ação ordinária e preferencial em circulação, então não vai ter diferença entre Petro 3, Petro 4. A primeira parcela vai ser de 35 centavos, que vai ser paga no dia 20 de agosto, e a segunda parcela vai ser de 35 centavos também, então você vê que ela pega e divide no meio, né? Será paga em 21 de setembro, então vai ser paga em agosto, setembro. Vai pular julho, né? Então em julho a gente não vai ter pagamento. E para receber esse dividendo, você tem que ter ela no dia 1º de junho de 2026. Então, se você comprar hoje Petro, até dia 1º de junho, né? Tem que dormir com ela no dia 1º de junho, mas se você comprar Petro de hoje até o dia 1º de junho, você vai ter esse direito, esse dividendo. A galera ficou meio triste com o dividendo, porque basicamente 70 centavos, isso aqui ainda temos que fazer o desconto de JCP, mas 70 centavos dividido pela cotação atual, que tá 45,83 aí, ó, ficou com um yield de 1,52. Se isso fosse repetido durante os 4 trimestres, a gente teria um yield ali de 6,10. Vai dar um pouquinho mais, né, porque é composto, mas seria um yield projetivo de 6,10. A gente vê aqui que a gente calculou, inclusive, no ano passado, um yield projetivo de 7,26. É que a gente não tava projetando yields absurdos, né, mas a gente tava sendo bem conservador aqui, até porque a gente não sabia que o Brent de petróleo ia subir desse tanto, né? A gente fez esses cálculos aqui antes do Brent subir desse tanto, né? O Brent subiu desse tanto não naturalmente, enquanto uma guerra e tal, então essas coisas não consegue prever mesmo, e é natural, por isso que é bom você fazer projeções pessimistas, porque aí você não fica dependente de eventos não recorrentes e que podem acontecer, mas você não sabe quando vai acontecer. E se a gente tivesse tomado a decisão de comprar Petro quando ela tava a 30, porque o preço teto era 41, porque o yield projetivo era 7%, pô, a gente não teria errado. Mesmo que se a gente errar o yield projetivo era 7, mas vai vir 12. Eu fui conservador, consegui comprar com mais margem ainda. Então eu vou ser surpreendido positivamente, não negativamente. É diferente, por exemplo, eu projetar um yield de 20% e aí no final do ano ela me pagou 10. Pô, eu comprei esperando 20 e ela vai me pagar só 10. Provavelmente eu comprei sem margem. Então muito bom que você seja pessimista barra conservador, né? Você sendo conservador nos seus valuations, você já vai errar muito menos. Então agora vamos aqui para os relatórios. E uma coisa que eu te expliquei ontem no vídeo de Klabin, se você tá chegando agora no canal para ver esse vídeo de Petro, cara, seja muito bem-vindo, você vai aprender demais aqui nesse canal, já pode se inscrever aí, eu tenho certeza que você vai aprender. Se você não gostou do vídeo, no final você tira a sua inscrição, mas se inscreve pra você não se esquecer. É interessante, se você que é novo, veja o vídeo de ontem, ou você que já acompanha aí, não viu o vídeo de ontem, veja o vídeo de ontem, que eu te dei vários insights sobre empresas de commodities. E olha que interessante, eu te falei lá que às vezes uma receita pode subir em dólares, mas ela pode cair em reais, porque neste momento, as empresas exportadoras, a gente tá sofrendo sim queda dos lucros e das receitas por conta da queda do dólar. Então é inegável que se uma empresa é exportadora e ela vende em dólar, se o dólar cair, ela vai ter menos receita, certo? E aqui eu peguei o bom aqui do relatório da Petro, uma empresa bem maior, ela disponibiliza o release em dólares, então aqui você consegue ver que tá em dólares, tá? E aqui você consegue ver que tá em reais, né? Então, olha a comparação em dólar e real para você ver que muda. Se a gente pega aqui, ó, temos o lucro líquido em verde escuro, sem eventos exclusivos, né? Sem nenhum tipo de não recorrente e tal, que inclusive é o que a gente prefere olhar, tá? A gente não fica olhando só o lucro líquido aqui, colocando os eventos não recorrentes. Pô, teve imposto que vai ser cobrado nesse primeiro trimestre por conta da alta do petróleo, aí imposto sobre exportação, para tentar ficar um pouco mais... Algumas coisas
coisas assim que realmente são de momento, pode ser que continue acontecendo no segundo, no terceiro, no quarto tri, mas isso não é coisa que a gente tem que considerar dentro de uma empresa, entende? Isso aí é ponto específico, inclusive nem faz tanto sentido racional, mas que a empresa pode passar por isso. Esse é o risco fiscal, por exemplo, da própria Petro, né? Enfim, infelizmente. Mas perceba, se a gente pega aqui o lucro líquido, cresceu 12,6% de um ano a outro em dólares. Se a gente olha em reais, 0,9%. Então você olha aqui em reais e fala, pô, só 0,9% aqui que cresceu de lucro de um ano a outro. Foi ruim, né? Porque realmente não teve crescimento nenhum de lucro em reais. Quando a gente olha em dólar, pô, cresceu pra caramba. E o que é essa diferença dos 12,6 para 0,9? É exatamente a queda do dólar. Então, quando faz a conversão de 4,5 bi de dólares para reais, fica 23,8 bi de reais. Pô, quando eu faço a conversão aqui, o dólar tá valendo só 4,80, exemplo. E aqui tava valendo 6. Então eu consigo ver que realmente essa diferença é o preço do dólar, tá? Dá até pra você fazer a continha, Você pega aqui, 23,6, que foi o real, o preço do... Só para efeito didático, que você internalizar isso. 23,6 dividido por 4, o dólar lá, na conversão, tava de 5,9 na média, tá? Agora, se a gente pega lá os 23,8 dividido pelo o lucro em dólar 4,5, o preço do dólar na média ficou 5,28. Então, a diferença aqui foi na conversão. A queda de 70, 60 centavos do dólar atrapalhou no resultado em reais de Petro. Dito isso, eu vou continuar então olhando aqui o relatório em dólares, tá? Que é o que você deveria fazer. E aqui a gente vê que o EBITDA subiu. Opa, então parece que o fluxo de caixa operacional da empresa pode subir também. O EBITDA é o que mais se aproxima do fluxo de caixa operacional se a gente não tivesse a empresa divulgando o fluxo de caixa operacional, entende? Então aqui a gente consegue perceber que subiu o EBITDA. O lucro líquido também subiu, né? Teve queda aqui do lucro líquido do quarto para o primeiro trimestre. E o fluxo de caixa operacional caiu do trimestre anterior para este trimestre e do trimestre do ano passado para este trimestre. Então a gente conseguiu ver aqui os destaques prioritariamente. Se a gente tem diminuição do fluxo de caixa operacional, a gente tem diminuição do fluxo de caixa livre. Isso diminui os dividendos. O fluxo de caixa livre nada mais é do que o fluxo de caixa operacional menos o investimento, né? Então anota essa formulazinha aí, o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, que são os investimentos, né? É igual ao fluxo de caixa livre. E a empresa, no caso, paga 45% de dividendos do fluxo de caixa livre. Então, quanto menor for o fluxo de caixa operacional, ou eu tenho que diminuir o investimento para manter o fluxo de caixa livre, e aí, como é uma empresa que precisa de capital intensivo, né, para poder furar novos poços e tal, descobrir lá a margem equatorial, não sei o que e tal, não se espera que o CAPEX reduza tanto assim, apesar de em alguns momentos poder reduzir. Mas você consegue perceber que a gente depende aqui do fluxo de caixa operacional alto para a gente ter um fluxo de caixa livre alto e assim baita dividendos da Petro, né? Quando a gente olha aqui a demonstração de resultados, o ADRE, consolidada, a gente consegue ver aqui as receitas. Lembra que tá em dólar, tá? Então, olha que doideira isso aqui. Receita de vendas, 23 bilhões de receita, cara. Aumentou a receita de um ano a outro, né? 23 bi de receita vezes 5 dá aproximadamente aí 100, 110 bilhões de reais, né? Isso em um trimestre, cara. É como se ela fizesse quase meio trilhão de reais por ano, mano. É muita coisa. Essa empresa é absurdamente grande. Normalmente os brasileiros eles não têm ideia do quão grande é a Petrobras, cara. Então tivemos um lucro bruto aqui que também subiu. O lucro antes do resultado financeiro também subiu. E aí aqui a gente teve as variações monetárias cambiais. Percebe, isso aqui são todos ajustes, tá? E essas variações, por que é bom? Porque a minha dívida ela diminui um pouco se o meu dólar cai, né? Se eu tô devendo em dólar, o dólar cai, diminui um pouco a dívida. E aí as variações monetárias cambiais ficam aqui positivas, né? Então o resultado financeiro foi positivo, apesar da despesa financeira ser alta, ficou o resultado positivo. Imagina que não tivesse essa variação monetária, o resultado financeiro aqui seria negativo, porque a receita ia ser menor do que a despesa. A gente teve um lucro, um LAIR bem maior, né, do que o trimestre anterior e maior também do que o ano anterior. Tivemos aqui o lucro do exercício de 6,2 bi. Inclusive, quando você for fazer valuation da Petro, daria para você usar o lucro líquido igual a gente usou em Vale. Se você olha comparativamente a dívida da Vale com a dívida da Petro, é totalmente diferente. E se você olha a necessidade de capital intensivo da Vale e da Petro, também é totalmente diferente. Então, dentro da Vale dá até para usar o lucro líquido. Dentro da Petro, eu vou usar o lucro líquido aqui para você ver como fica. Mas é menos assertivo. É mais certo você usar o fluxo de caixa livre aqui, igual a gente usou lá dentro da Klabin. Beleza? Aqui a gente consegue ver os indicadores principais.
E olha que legal aqui, ó. O fluxo de caixa livre, apesar do fluxo de caixa operacional, lembra que eu mostrei para vocês, tinha diminuído de um trimestre ao outro. Então o fluxo de caixa operacional no trimestre passado foi 10 e agora foi 8,3, teve uma queda aí de 17% no trimestre, e no ano foi 1,2. A gente consegue ver o fluxo de caixa livre aumentando no trimestre. Ou seja, caiu aqui o CAPEX, né? A gente vai até olhar o CAPEX ali depois do quanto que a empresa está investindo. Ela inclusive prometeu que investir menos um pouco mesmo esse ano, né? Até que a gente esperava mais dividendos. E aqui a gente consegue ver que o fluxo de caixa livre anualmente caiu. Então aqui você consegue perceber, inclusive, que aqui o CAPEX no primeiro tri de 2025 estava ainda menor do que o que estava aqui no primeiro tri de 2026. Foi um capital que foi aumentando o seu CAPEX a partir do segundo tri de 2025, muito no terceiro, muito no quarto, e aí no primeiro agora de 2026 deram uma maneirada, né? Daqui a gente consegue ver a dívida líquida subindo, então tava 56, 60, 62. A dívida líquida só porque muito CAPEX, pagamento de dividendos e tal, então a gente vai secando o caixa da empresa, que usa o caixa para poder investir, usa o caixa para poder pagar dividendo, e aí a gente tem menos caixa para bater na dívida. E além disso, aumentou a dívida. Então tá emitindo debênture e tal. Aqui a gente consegue perceber que tava de 64 bi a dívida bruta e foi para 71 bi a dívida bruta. Aqui a gente pode até perceber que o caixa do quarto tri do primeiro tri é o mesmo. Tem 9 bi aqui e 9 bi aqui também. Se a gente pegar a dívida líquida dividido pelo EBITDA ajustado, dá 1,45, então uma alavancagem bem tranquila, uma alavancagem de boa aqui para Petro. Aqui a gente consegue ver dois indicadores importantes dentro das empresas de commodity, que é o quanto que tá o dólar e o quanto que tá o commodity. Lembra que eu falei para você quanto tá o dólar, quanto tá o commodity? Aí depois só falta o quê? O custo. Lembra que eu falei para vocês? Então são 3 pontos que a gente tem que olhar. Custo, se a empresa está gastando mais, gastando menos para poder fazer a mesma extração. O dólar, porque isso varia no preço, né? Então para a gente justificar o que motivou a queda da receita ou não, a gente olha dólar e commodity e teoricamente só faltaria então olhar se a empresa está produzindo mais ou não. E a Petro tá batendo recorde atrás de recorde, né? Loucura. Você pesquisa aí, ó, Brent hoje, entra aqui no primeiro gráfico, consegue perceber que hoje tá 107 dólares o barril do petróleo. Só que a média do primeiro trimestre foi 80 dólares. Por quê? Porque o Brent petróleo, não sei se você lembra, iniciou janeiro, Petro a 30 reais. Fevereiro, Petro a 29,80. Aí em março que deu o estouro da guerra. E aí começou a subir em março. Foi aí que a Petro deu uma disparada, né? Então a gente até consegue ver aqui, ó, que aqui no dia 1º de janeiro, o Brent do petróleo tava 71 dólares, né? E só começou a subir depois mesmo. E aí bateu o pico aqui, ó, lá no dia 1º de março. Então, ela aproveitou pouco desse Brent alto, né? Então, esse resultado aqui, ele veio constante, porque o Brent subiu, mas o dólar caiu um pouquinho. Então, meio que veio constante, né? A alta que teve no Brent foi a queda que teve no petróleo. Agora, no próximo trimestre, a gente já tá com o dólar estabilizado, provavelmente não vai cair mais 10%, nem mais 20%. Se cair, bom também, né? Ótimo. Endolariza a carteira também. Só que o Brent agora já tá desde março a 100 pila a 100 dólares, ou seja, vai dar uma aumentada aí na receita da empresa, né? Isso gera mais resultado pra gente. Aí a gente consegue ver aqui os eventos exclusivos. Olha que doideira. Por que a gente tem que ficar esperto em considerar ou não eventos não recorrentes para você fazer seu valuation, né? Porque aqui, por exemplo, a gente tem vários impairments que você tem que levar em consideração, sim, só que não é feito caixa. Então, se não é feito caixa, não deveria mexer ali na parte do que a gente vai receber no nosso valuation, porque o nosso valuation é sobre fluxo de caixa. Se não mexe no caixa, fluxo de caixa. Então, se não mexe no caixa, em geral, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Mas em geral, não vai mudar muito ali no seu valuation. Quando a gente olha aqui, ó, olha que doideira aqui, ó, imposto de exportação sobre petróleo bruto e óleo diesel. Ele tem que pagar 122 milhões de dólares em imposto de exportação. Coisas que não vão acontecer, né? Não é esperado que aconteça isso aqui nas empresas petrolíferas. E aconteceu na Petrobras, beleza, né? Aconteceu no Brasil em geral, mas isso aqui tem data para acabar, né? Ou não, né? Não tem nada mais permanente do que uma medida temporária do governo. Não tem mesmo. Aqui a gente entra na parte dos investimentos, aí você percebe que realmente diminuiu. Lá em primeiro tri, o investimento estava de 3,5 bi em exploração e produção, que é a frente mais produtiva, mais lucrativa da Petro, né? O que mantém o ROI alto é a exploração e exportação. Refino e gás e outros, isso aí acaba com a rentabilidade da Petro, né? Aqui em quarto tri de 2025, 5 bi, então percebe que subiu pra caramba. E no primeiro tri de 2026 caiu em relação ao quarto tri, mas em relação ao ano passado, 27% a mais de CAPEX. Então sim, né, o CAPEX diminuiu em relação ao último trimestre e isso fez com que o fluxo de caixa livre fosse um pouco maior do que o último trimestre, mas foi bem menor do que do primeiro trimestre, né? E provavelmente aqui, pelo que disse FO da Petro, que realmente o CAPEX diminuiria, né? Eu li isso junto com vocês no último
relatório do quarto trimestre. Então o fato é que eles estão cumprindo mesmo o que disseram, né? Reduziu quase $1 bi de CAPEX. Aqui a gente consegue ver os principais projetos que estão sendo desenvolvidos com esse CAPEX, né? E olha que doideira isso aqui é absurdo, cara. Olha a capacidade de produção de barril por dia, 225 mil barril por dia, isso aqui é mais do que a Prio. Uma plataforma é mais do que a Prio consegue produzir. Ela consegue produzir só essa plataforma da Petro, entende? E olha aqui, 180 mil, 180 mil, 225 mil, 225 mil. Aqui a gente consegue ver o tempo aqui de conclusão, né? O início de operação desse que essa base do Almirante Tamandaré aqui a gente tinha até visto, né? Ela sendo produzida durante 2025, a gente ficou falando sobre ela e tal. E ela veio batendo recorde de produção realmente. 2026 vai liberar mais uma aqui. Em 2027 mais duas. Isso aqui é absurdo, né? Só para efeito didático. Pra você entender o tamanho da Petro, tá? Só pra você entender o tamanho da Petro. Hoje a Prio tá aí na casa dos 150, 180 mil barril de petróleo, certo? Mais ou menos isso. Tem 56 bi de market cap, beleza? 56 bi de market cap para 180 mil barril de petróleo por dia. A gente tá conseguindo ver aqui na Petro, em 2026 vai nascer mais uma Prio, então mais 50 bi de market cap. Em 2027, mais 3 Prio, mais 150 bi de market cap. Então, a gente consegue ver crescimentos aqui esperados da Petro realmente de produção, enfim. Aqui a gente ainda tem 2027, ó, 2028, 2029, 2030 aqui, então tem muito projeto para Petro aqui, realmente queda de produção não vai ter. Essa parte de resultado por segmento é legal para você ver o custo, tá? Então a gente consegue ver aqui com mais detalhe sobre custos de produção. E a gente consegue ver que o custo de produção começa desde participações governamentais, né? Então a empresa tem que pagar royalties para o Brasil, tem que pagar participação especial, enfim. Só que o governo federal já ganha dinheiro pra caramba com o Petro, né? Sem contar que participação do lucro também é do governo federal, porque é o maior acionista de Petro. A não ser que eu não consiga realmente traçar um raciocínio, porque o meu raciocínio é muito limitado, né? O meu conhecimento sobre política é muito limitado. Confesso para vocês que não estudo muito política, não tenho muita paciência para coisas que a gente não consegue controlar e que depende muito de caráter humano, né? Hoje em dia, se você não criar seu filho bem, meu amigo, o caráter vai desaparecer da face da terra, né? Tomara que Jesus Cristo volte logo, porque senão nós estamos lascados. Ou você cria seu filho bem, eu vou fazer o máximo por você criando a Sara bem, porque senão nós estamos lascados. Mas perceba, aquele imposto sobre exportação de petróleo faria sentido mesmo se a empresa, presta atenção, se o governo quer realmente baixar o preço do commodity aqui dentro do Brasil, porque que ele não usa o lucro que ele vai ter a mais, afinal, metade da Petro é dele, então ele vai receber mais lucro. Se o petróleo estiver mais caro, ele recebe mais lucro. Por que ele não pega esse lucro que é dele e baixa o preço do commodity? Entende? Por que não? Por que tem que criar novos impostos, assim, pra tentar arrecadar mais o tempo todo, né? Enfim. Aí eu não vou entrar aqui em outras teorias para não causar um mimimi no comentário. Mas isso é um risco político e fiscal da Petro, tá vendo? Por que ela tem que operar mais barato? Do nada surge um negócio aqui no Brasil, né, para poder capar lucro da Petro. Aqui a gente consegue ver o lifting cost, que é o custo de extração. A gente consegue ver, olha o quanto ela é efetiva, tá? Ela só fica atrás da Saudi Aramco, que é a grande exportadora e a maior do planeta. E se eu não me engano, ela fica atrás também de uma petrolífera dos Estados Unidos. Eu não me lembro se era 5.5 o lifting cost dela. Mas a Petro tá no top 3 de maior efetividade de extração de petróleo. Ela é reconhecida internacionalmente por ser uma excelente exploradora e fazer extração em mar, né? Ela é referência mundial nisso. Então, um absurdo, ela é muito boa mesmo. Porque a gente consegue ver, no pré-sal, o lift cost no pré-sal, baratinho, né, cara? Baratinho, absurdo. Aí pega o lift cost mais o afretamento é o quanto que eu gasto para poder tirar o barril de petróleo, levar, exportar e tal, os custos todos, né? Então dá $9.2. E se a gente pega o lift cost mais participações governamentais, $20 o barril de petróleo, né? Você vê aqui que metade já vai pro governo. Metade do custo já vai pro governo, das participações governamentais. Aqui juntando tudo fica $23.3 o barril de petróleo. Aí você pensa, se o barril de petróleo tá 107, eu gasto só 23 para produzir ele, opa, que delícia de margem, hein? É dinheiro, hein? É dinheiro. Então a gente consegue perceber aqui como conclusão dos resultados aqui, que a Petro não perdeu seu fundamento, que ela continua fazendo o que tem que fazer, que ela manteve custo, que ela aumentou a produção, que ela sim está lucrando mais, né? E realmente ela lucrou mais porque teve aumento no Brent de petróleo. Pra gente fazer agora os nossos valuations e ver o quanto que a gente espera de yield através do projetivo e o valor intrínseco através do valuation por fluxo de caixa descontado, a gente precisa de alguns dados. E aí eu quero partir daqui já com algumas premissas com vocês. Bom, vamos considerar, porque a gente não sabe ler futuro, né? Então vamos considerar que o Brent do petróleo vai continuar aí acima de $80, e mesmo que aconteça a resolução da guerra, que o Brent não afunde de novo para 60, mas que fique ali na média de 80. Então eu tô imaginando aqui para um cenário hipotético que a guerra pode acabar amanhã, porque esse é o pior cenário possível, né? Teoricamente pro Brent, não é pior cenário porque a guerra
eu quero que a guerra acabe. Eu tô falando pro Brent de petróleo, o pior cenário possível é que abra o Strait de Hormuz e aí o Brent de petróleo caia, certo? Beleza. Então vamos supor que amanhã isso vai acontecer. A média anual, a gente tem que considerar como se fosse ficar aí num patamar que você acredita. Eu vou considerar $80, porque já tá quase acabando o segundo tri e a gente já tá passando aí bastante tempo com ele acima de 100. E acredito sim que vai durar mais um tempo aí nessa guerra, porque o Trump não para de desafiar, né, o Irã, e o Irã também não tá nem aí, e eu acho que vai continuar aí um tempo. E aí a gente tem que considerar o preço do dólar também, né? Então eu vou considerar o dólar na casa dos R$ 5 também, na média, R$ 5 na média. Então a gente partir do princípio do Brent a 80, do dólar a 5. Então se a gente considera o Brent a 80 e o dólar 5, a gente olhar para o fluxo de caixa livre, a gente já tem calculado aqui inclusive, né, o fluxo de caixa livre de 3,9. A gente pode até considerar no segundo tri, com certeza isso aqui vai vir mais alto, né? Porque o Brent subiu basicamente 20% em relação ao primeiro tri. Então a gente pode considerar um 4, 4,1, bem tranquilo. Não dá pra gente considerar e pegar só aqui, ó, 3,885 mais 20% pra gente simular como se o fluxo de caixa livre fosse aumentar 20%. Você pode até fazer isso. Eu não gosto de fazer isso, eu sempre gosto de pegar metade do que aquilo que subiu o Brent, porque tem custos envolvidos, a não ser que você queira calcular bem certinho os custos envolvidos, né? Então pode ser mais conservador um pouco, mas o teto ali que teoricamente você poderia considerar de fluxo de caixa livre seria 4,6 bi. E a gente vai pegar aqui 4,1, tá? Vamos pegar 4,1 bi de fluxo de caixa livre, mais os 3,855 que tivemos neste tri. Então a gente teria aqui basicamente o resultado esperado de fluxo de caixa livre para o primeiro semestre. Aí eu vou multiplicar por 2. Apenas isso para fazer média. Só para fazer média. Que eu poderia continuar somando 4,1, tá? Eu vou até fazer isso aqui, ó. Vou somar mais 4,1, mais 4,1. Então esse aqui seria, teoricamente, considerando um resultado conservador até, inclusive, eu diria. Só que sem considerar a média. Se a gente considera a média, a gente teria aí 15,9, tá? Isso aqui tá em dólares. Então vamos transformar agora em reais. E aí agora a gente precisa do câmbio que você espera. R$ 5 vai dar 80 bi de fluxo de caixa, tá? Livre. E aqui 15,9 bi vezes 5 vai dar 79 bi de fluxo de caixa. Então você consegue perceber aí que ficou, vamos usar 80, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui e digitar aqui 80 bi de fluxo de caixa livre, que é o que a gente espera, né? Fluxo de caixa livre. Perceba, se a gente projeta, e aqui a gente tá sendo bem conservador na Petro, tá? 80 bi de fluxo de caixa livre com payout de 45 sobre esse fluxo de caixa livre e a gente quer exigir 8% de Petro, o preço teto ficaria 34. Perceba que a gente vai ter um yield projetivo de 6% se isso aqui for a realidade. Isso aqui 6% se for a realidade. Ah, Léo, mas eu tô achando que vai subir mais 10% disso aí. E aí você pode fazer suas simulações aqui na Word, você consegue facilmente fazer as simulações aqui na Word, tá? Então, o projeto 95 bi de fluxo de caixa livre. Tá aí, ó, 7,28 ficaria muito próximo daquilo que a gente calculou no último relatório, né? Porque a gente esperava que ia dar um boom realmente de resultado. Pode ser que o fluxo de caixa livre aumente? Pode ser, porque nesta simulação que fiz com vocês, eu considerei o CAPEX de 4,5 bi que aconteceu nesse tri em todos os outros trimestres também. Então, se a gente reduzir o CAPEX aí em 1 bi, por exemplo, de dólares, igual reduzimos do quarto tri para este tri, se a gente continua reduzindo 1 bi de dólares, são 5 bilhões a mais de reais, né? E aí, com 5 bilhões de reais a mais, realmente poderia chegar aqui nos 95. Então, ficaria um preço teto aí para dividendo, um DPA esperado de 3,21. É a média aí, né? Se fosse pagar 70 centavos todos os trimestres, daria 2,80. Parecido com o que a gente espera. Talvez realmente o próximo dividendo venha surpreendente, passe disso aqui, mas é sempre bom você projetar aí esperando de maneira conservadora. Então vou salvar aqui, que agora vocês, quando entram aqui na análise avançada, você pode calcular o seu e você pode clicar aqui para ver o meu aí só como base, tá? E agora vamos para o fluxo de caixa livre. Da outra vez a gente projetou um fluxo de caixa livre aí de 105 bi de fluxo de caixa. Vamos trazer esse fluxo de caixa ali para os 92 que a gente projetou, tá? Então vamos descer aqui para os 92 que projetamos. E aí a incerteza que a gente tinha, inclusive, era do dólar, do Brent, né? E de tudo que poderia acontecer com a guerra naquela época. A gente cobrou 25% de taxa para entrar na Petro. E fez muito sentido, a gente entrou com muita segurança. Hoje, talvez você possa cobrar um pouco menos, né? 20%, acredito que hoje seria uma taxa de desconto. Ok, e aí você pode usar, sendo pessimista, que não vai ter corte de CAPEX, que aqui eu tô considerando que durante o ano vai cortar só mais 2 bi de CAPEX. Então se ela cortar 500 milhões de CAPEX por trimestre,
isso em dólares, né? A gente teria lá o fluxo de caixa 92, tá? Se ela não vai cortar nada, vai manter o mesmo CAPEX, aí a gente tem que simular lá com uns 80, tá? Então se a gente simula com uns 80, se você acredita que vai manter o mesmo CAPEX, com R$ 80 nessa taxa de premissa e crescimento de 5%, eu vou até jogar aqui em 5 anos, ó, a gente teria aí um preço teto de 48,54. Ficaria muito próximo daquele que a gente calculou, né? De 48,18. Então 48,54. Se a gente joga os 80 aqui de fluxo. Se a gente joga os 92, sobe lá para R$ 55 de preço teto. Eu vou deixar aqui os 80 para ser mais conservador, inclusive. Já tô sendo bem conservador considerando uma taxa de desconto alta e tô sendo bem conservador também aqui, né? Então a gente consegue ver aí uma margem de 6%. É uma empresa que hoje a R$ 45 não compraria, mas não é uma empresa que hoje a R$ 45 venderia para pegar o lucro lá de 50%, 60% que a gente teve, que provavelmente vai vir bons dividendos, tanto em 2026, 2027, 2028, 2029, a gente viu que tem projetos de aumento aí de produção, e é óbvio que vai depender do commodity, enfim, do dólar também, mas a gente consegue ver que a parte operacional da empresa está desempenhando muito bem. Então foi um resultado ok, né? Não foi um resultado excepcional, mas também não foi um resultado ruim, foi um resultado ok de Petro. Deixei aqui salvo também, e agora quando você entra aí na parte de valuation, fluxo de caixa, você consegue ver aqui nos influenciadores, todos os influenciadores que calcularam o preço teto, né? Então aqui a gente pega a Petro aqui, ó, tem o meu preço teto e o preço teto do Luan aí por enquanto, que são os dois únicos influenciadores que estão utilizando a plataforma. Inclusive Luan, cara, muito gente boa, tá? CNPI, você tá aqui o canal dele, se você quiser acompanhar, você clica lá, vai lá pro canal dele, tá? Se você for pro canal dele, deixa ele saber que veio pelo Léo e que foi pela Ward. Então, hashtag vim pelo Léo, tracinho Ward, só pra ele saber, né? Que aí ele continua calculando os preços tetos aqui pra gente. Então é isso pro vídeo de hoje, amanhã vai sair o rumo aos 100k, vocês vão ver da onde eu estou investindo com tanto resultado que teve aí. Já li grande parte deles, não consigo gravar vídeo de todos, né? Porque às vezes eu gasto, 70 páginas no release, eu não consigo gravar o vídeo antes de ler. Não consigo. Por isso que às vezes eu solto algum detalhe a mais, porque eu leio tem tudo. Então realmente demora. E aí, ler 3, 4 releases por dia, 300 páginas por dia é BO, viu? Aí cansa um pouquinho, não dá pra gravar 2 vídeos não. Mas vou trazendo os vídeos aí dessas empresas. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual a empresa você quer que eu analise dessas que já soltou o resultado. E principalmente aquelas que estão na minha carteira, né? Porque eu vou ler a empresa que tá na minha carteira primeiro. Não vou ler uma empresa que você pediu e vou deixar a minha carteira desassistida, entende? Então, dentro da minha carteira, que provavelmente vocês têm também alguma dessas empresas na carteira aí, né? São empresas bem comuns e óbvias em aportes. Escolham aí uma próxima empresa para analisar, beleza? Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será excepcional.